agradecer mais uma vez por nós podermos estar aqui, nós chegarmos até aqui, porque o ano já está terminando, pela graça de Deus nós estamos aqui, e que a luz do Mestre nos ampare, que nós conseguimos escutar, botar em prática um pouco que o nosso irmão vai nos passar. E assim seja. E assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente à nossa casa de luz, de oração, de bênçãos, de acolhimento. Eu vou continuar no livro Vida e Valores, do Raul Teixeira, que são ensinamentos simples, né? Conversa simples, boa, e que a gente vive isso no nosso dia a dia. E o tema que eu escolhi para nós conversar hoje é viver em paz. O momento pede, né? Que a gente encontre paz nessa turbulência, principalmente de final de ano. Viver em paz. Todos vivemos num mar de inteligências, que Platão havia dito que era um mar de eidos, ou seja, de ideias. Todos nós pensamos, nossos pensamentos são ondas, e por causa disso, vivemos nesse mar de pensamentos. Nestes tempos que estamos vivendo na Terra, há um pensamento que gera muitos outros, mas que é um pensamento central: a paz. Em toda parte se fala da paz. Mesmo nos continentes, nos países, nas regiões que se acham em guerras, existe o discurso pró-paz. Curiosamente, muita gente não se deu conta do que seja a paz. A paz, de maneira nenhuma, corresponde à estagnação das águas paradas. Isso não é paz, isso é estagnação. A paz não tem nada a ver com o não fazer nada, ficar à toa, com excessivo ócio. Isso não é paz, isso é preguiça. A paz não tem nenhuma vinculação com a paralisia dos cadáveres, com a inércia dos mortos. Isso é apodrecimento, é putrefação. A paz é, sob todos os títulos, uma virtude psíquica, uma virtude do ser, da alma, da intimidade. Paz significará sempre um estado interior em que a criatura que a busca, que a persegue, entra na sintonia das leis cósmicas. Ser pacífico é a criatura buscar essa integração com o Criador. São todos os aspectos. E a partir disso, tratará de cumprir seus deveres para com a vida, em nome da paz. Em nome da paz, tratará bem as pessoas, terá seus altos e baixos, ficará nervoso, muitas vezes tenso, e em outras ocasiões ficará tenso em outras ocasiões. Mas tudo isso em busca do aprimoramento, tudo isso no desejo de se aperfeiçoar, é a busca da paz em si próprio. É por essa razão que constatamos que, quando alguém está buscando a paz e assume seus compromissos diante da vida, não se vitimiza, não se coloca como vítima da vida, das coisas, dos outros, porque quem está querendo a paz aprende a governar a si mesmo, a governar a sua própria vida, a ser uma pessoa autônoma, a não realizar o bem apenas porque está sendo visto, ou porque alguém o vai aplaudir, ou porque vai ganhar alguma coisa, e deixar de fazer o mal, deixar de cometer erros, somente quando disso advir uma sanção. A criatura que busca a paz trabalha esse sentimento na sua própria intimidade. A paz não é um estado em que nada nos aconteça, nada nos sacuda, nada nos atormente. Não é isso paz. Todos, quando no mundo, estamos precisamente por nos dar conta de que a paz tem componentes íntimos indispensáveis. Primeiro, é necessário que queiramos a paz. Não adianta somente fazer o discurso da paz. É importante que, além do discurso, advenha o curso da paz. Essas três letras representam tanta coisa para a mente humana, para a vida humana, para o mundo em geral, que a maioria das pessoas que proclamam o tempo todo paz ainda não se deu conta de que ela significa. Para muita gente, a paz tem que ser mantida à base da força.
das armas. Para outros, a paz é aquele documento que assina nos gabinetes políticos, nos tratamentos de armitício. Isso não é paz, são as conveniências políticas. A paz reclama de nós essa justeza de propósito, esse querer fazer, cumprir com as nossas obrigações para poder cobrar os nossos direitos. Atender os nossos deveres para com a vida, para com as pessoas, para com as coisas, a fim de que esses deveres sejam cumpridos, nos deem acesso aos direitos recebidos. A paz pede de nós a ação. De nenhuma maneira a paz propõe que sejamos passivos. Pede que sejamos pacíficos. É por aí que começamos a refletir em torno da paz. Eu já comentei várias vezes aqui, nas nossas conversas, que tudo que acontece na vida da gente é permissão nossa, E sendo permissão nossa, a primeira ação que acontece é na nossa mente, é mental. É da maneira como a gente pensa, é a permissão que a gente se dá. E quando a gente está falando agora em paz, até que ponto eu me permito estar em paz? Até que ponto eu aceito as coisas à minha volta que vão mexer na minha essência, que vão mexer no meu dia a dia? Eu estou aberto a aceitar o que vem de fora. Eu estou permitindo que aquilo entre na minha mente, que é o primeiro espaço. E a partir disso eu tenho as reações sentimentais. De que maneira eu conduzo o controle sobre isso? Abrindo mão dos espaços que estão à minha volta, ou seja, dos espaços dos outros à minha volta. Quantas vezes eu permito que aquilo que o outro faz não interfira na minha vida? Ou seja, quantas vezes eu deixo que a ação do outro mexa na minha estrutura? Até que ponto eu tenho controle sobre a ação do outro? Nenhuma, Toda ação do outro é do outro, não é minha. Mas aí eu quero controlar. Aí eu abro mão da minha paz. Naquele momento eu estou deixando que as coisas aconteçam dentro de mim, não dentro do outro. O outro está bem, ele continua tendo a ação dele. Mas dentro de mim, eu me transformo. Aí o meu sentimento aflora. Aí eu não me permito estar em paz. Qual é a outra maneira boa de buscar a paz? É o silêncio. E quantas vezes a gente fica em silêncio dentro do ambiente? Ah, mas o meu ambiente não é silencioso porque tem os meus filhos, tem a TV ligada, mas por que eu não posso sair daquele ambiente? Trocar o ambiente para entrar em contato comigo mesmo. Aceitar o meu momento de transformação. Quantas vezes eu desligo a TV? Quantas vezes eu desligo o som dentro de casa? Em qual horário eu faço isso? São buscas pequenas que a gente não se permite, até pelo nosso diário, pelas coisas da nossa vida, pela divisão que há, dentro de uma casa que moram 3, 4 pessoas, e tem que aceitar que cada um tem o seu andar dentro da casa. De que maneira a gente respira o ar? De que maneira a gente não interfere nas ações da nossa sociedade? Ah, mas o que acontece dentro do meu município me incomoda, me interfere. Mas até que ponto aquilo eu consigo transformar? É discutindo, é escrevendo alguma coisa, é colocando numa rede social? Eu vou transformar alguma coisa com aquilo?
Ou a gente transforma o que a gente quer transformar com as ações da gente? Eu sempre falo para vocês que eu fiz hábito, né, de um horário de trabalho, eu me conectar com a natureza, né, que é o horário que eu vou encerrar minhas ovelhas de tarde. Eu faço isso a pé todos os dias. E aí, eu não tenho um tempo para fazer. Eu saio de casa às 5 horas da tarde e eu posso chegar em casa às 8 da noite. Porque o tempo não me domina. Eu não permito que exista uma regra dentro do meu trabalho que ele me domine. Porque se o tempo me dominar, eu não estou mais em paz. Eu saio da minha energia tranquila. E aí, nessa minha caminhada que eu faço, eu às vezes enxergo uma pedra no chão, que é uma pedra bonita, eu já colho essa pedra. Eu carrego para dentro de casa. Eu me permito fazer isso, porque é um momento que eu tenho que estabelecer na minha mente o controle sobre as minhas ações. E isso é para tudo. Esse momento não é só pela caminhada e buscar as ovelhas. É o que eu vou programar para o outro dia. É aquilo que eu tenho que resolver que está na cidade. É a maneira como eu falei alguma coisa que interferiu na vida de uma outra pessoa. Então são várias coisas dessa caminhada que me colocam no eixo. Que a minha respiração fica boa, que eu consigo controlar minhas ações. Isso é uma permissão que a gente se dá. Ah, mas tu mora para fora e tu tem o teu tempo, tu que controla. Sim, mas todos nós somos donos do nosso tempo. Né? Só que a gente usa ele de acordo com o que os outros estão achando. O que é para mim ser feito. Quem de nós aqui abre mão do horário de almoço? Do horário, tá? Ah, eu almoço ao meio-dia. Quem é que almoça às 2 da tarde? Quem é que almoça às 11 da manhã? Quem é que se permite almoçar quando tem fome? Sair das regras. Meu pai almoçava ao meio-dia. Regra. E se não tivesse pronto o almoço ao meio-dia? A paz dele já ia procurar. E aí quem fazia o almoço? Minha mãe. Ela tinha que estar com o almoço pronto ao meio-dia. Se ela não conseguisse fazer, a paz dela ia procurar. Entende? Então, assim, essas permissões que a gente vai se dando, isso, em primeiro lugar, está na consciência da gente. De que maneira eu vou andar, por que eu estou fazendo, porque é pela gente, tá? Isso que eu falo sempre. Ah, mas eu tenho os filhos que têm colégio, beleza? Mas te permite fazer aquilo de acordo que não interfira na tua paz. Se vai levantar uma hora mais cedo, tranquilo, não quer ninguém à tua volta para fazer, né? São momentos que a gente vai se colocando para harmonizar quem a gente é. Isso, como tudo o resto que a gente faz, é um trabalho diário para uma vida toda. Porque as coisas à nossa volta vão estar acontecendo, vão estar fluindo. As energias à nossa volta vão estar nos cutucando. E se a gente permite que o outro derrube aquilo que foi construído, tu tem que recomeçar. Todos os dias tu fazer um trilho novo. Não é mais fácil a gente equilibrar uma vez e continuar dentro do equilíbrio? É mais fácil. O que os outros pensam da gente interfere na tua paz? Deve interferir? Não. Porque a gente não é conectado a esse ponto. A gente não é gêmeos siameses. Gêmeos siameses, sim, se um se mexe para
Um levanta para fazer uma coisa, outro tem que levantar também. Não é o nosso caso. Um quer ir para uma festa, o outro não quer ir. O que quer ir, vai. O que não quer ir, fica. E tem que ficar em paz. Ah, mas como assim? Não, sem mim ninguém vai. Né? Se é para ir um, vai todo mundo. Já chama os 5 que tem na família, leva todo mundo junto. Não é, gente. É a gente saber que cada um de nós tem a permissão de fazer aquela caminhada. E se a pessoa vai na festa e vai beber demais, o problema é daquela pessoa. Eu falo muito aqui, né, que tem muita coisa que o meu mentor me fala na hora do passe que eu não posso abrir minha boca, eu tenho que ficar quieto. E já fui cobrado por isso. Mas eu não posso interferir na caminhada de cada pessoa que passa a mim. Não é meu direito dizer o que o meu mentor me fala. Ele está me falando para que eu saiba. Porque se aquela pessoa recorre ao centro por uma necessidade, por uma ajuda, eu já sei o que eu posso dizer, o que eu posso falar. Mas não é meu direito dizer enquanto a pessoa não disser. Estou precisando por causa disso e disso. Porque é uma interferência. Então eu consegui entender isso de uma maneira em que eu tenho paz com relação àquilo que eu fico sabendo. Tu vai criando, nesse andar da gente, a gente vai criando sistemas de entendimento. Não estou dizendo, gente, que eu consigo tudo, não é isso que eu estou falando. Muitas das vezes hoje eu encerrando minhas ovelhas para trabalhar, eu com 2 cachorrinhos novos, em vez deles me ajudar, eles me atrapalhavam. Chegou uma hora que eu peguei uma vassoura. Sabe? Então, eu não estou dizendo que estou numa elevação tal assim que eu consigo compreender tudo isso. Só que eu trabalho todos os dias. A gente tem a possibilidade de trabalhar todos os dias. Cada ação, cada atitude. Para que a gente chegue no final do dia da mesma maneira como começou. Tranquilo, sereno, com uma palavra boa para dar para quem não está tranquilo ao nosso lado. Muitas das vezes a gente é esteio. Muitas das vezes a gente tem que estar ali naquele momento com a sabedoria, com a consciência clara, para ter a palavra correta, para dizer para aquela pessoa que não está conseguindo naquele momento entender as coisas. E isso não quer dizer que somos os donos da verdade. Quer dizer que naquele momento a gente está estabilizado, está com energia boa. E tem a condição de entender que a pessoa está passando por uma dificuldade, que está com raiva, que está com angústia, mas que tu pode dizer para a pessoa a palavra certa, dar um abraço, e aquilo não interferir na tua energia. Para isso a gente tem que ter, dentro do tempo, dentro das 24 horas criadas para nós viver, vários momentos, não é um nem dois, vários momentos, para a gente estabilizar. Eu sempre falo do momento do chimarrão, né? O chimarrão é um momento bom para isso. Porque é um momento que a calmaria está à nossa volta. Em que eu posso olhar longe, sentar na frente de casa, olhar a natureza se movimentando, o vento que troca, né? Às vezes o vento está do leste para o oeste, depois um pouco muda. A gente absorver as energias da natureza, que estão acontecendo várias crises climáticas que o pessoal fala, na verdade é a energia da natureza na movimentação em que a gente está inserido. É nós que estamos dentro dessa energia. É a nossa energia convivendo com a energia maior, da terra, das árvores, da chuva, do rio. E a gente abre mão do entendimento.
Aí a enchente vem, todo mundo sabe que pelo menos uma vez por ano, na época das chuvas, o rio vai crescer. Aí a gente entra em crise. Não quer aceitar que a força da natureza é maior que a gente. Ah, mas me dá pena, eu fico triste, não sei o quê. Gente, é uma realidade de cada um. Eu conheço, já falei aqui, pessoas que moram na beira do rio e não querem sair da beira do rio. E é um direito delas escolher essa caminhada. E cada ano que vem a enchente, elas passam pelo transtorno. Mas é uma escolha própria. Ah, mas elas não têm para onde ir. Tem. Todo mundo tem. Todos nós aqui temos para onde ir. Aí o que a gente faz? Que é outra questão relativa à paz, né? Geralmente quando a gente constrói a caminhada de casa, a gente quer uma casa, quer comprar uma casa e quer montar essa casa. E aí, o montar a casa, a gente já vai comprando coisa, né? Comprando fogão, comprando a geladeira, precisa da geladeira, precisa do ar-condicionado, precisa da TV, precisa não sei o quê, precisa. E a paz se foi. A paz se foi embora. Porque aquilo entra no processo na cabeça da gente, assim, que tu nem tem a verdadeira necessidade. Porque a caminhada é tão leve para te conquistar as coisas. E a gente entra numa obrigação de tudo, né? Aí tem que comprar um carro. E o carro que tem que comprar não é um carrinho, não é um Corsa, não é um carro. Eu tenho um Corsa, né? Tinha, viu? Mas é muito mais fácil tu andar de Corsa do que tu andar numa Mercedes. O IPVA é mais barato, o pneu é mais barato, o consumo dele é mais barato. Mas a gente quer uma Mercedes, uma Toyota. Aí estoura os bicos da Toyota. 4 mil reais. Mais a mão do mecânico. E aí tu não dorme. Né? Então é isso. Às vezes a simplicidade, né? O radinho de pilha, como eu falo sempre, né? O radinho de pilha te dá a notícia melhor, que tá lá sempre ligado, tu sai, faz alguma coisa, tu volta, o rádio continua falando contigo. Do que tu ter que parar na frente da TV para ver a imagem daquilo que eles estão te mostrando. Eu falo muito do antes, né? Aí eles dizem assim, ele está sempre falando do passado, mas é que o antes era mais simples, né? O antes, na época dos comunicados, eu sou da época dos comunicados, aí todo mundo escutava os comunicados, porque às vezes o vizinho não escutava, e tu tinha que avisar o vizinho, estão te chamando na cidade. E era simples, era gostoso, né? A gente sabia quando o vizinho estava doente, o comunicado falava. E a gente vivia numa época mais tranquila, o mundo era mais devagar, não existia correria. As famílias viviam mais em paz. Essa busca que nós temos que tentar, pelo menos hoje, encontrar novamente. Ter a consciência de que tudo é permissão nossa. Eu não sei se eu comentei aqui, mas esses tempos aconteceu um fato de um amigo meu que ele buscou um problema, e aí eu me dei conta que tudo que acontece na vida da gente, que a gente tem que resolver, é porque a gente, antes de resolver, vai buscar o problema. A gente cria o problema pra gente, por incrível que pareça. E aí acontece o problema, a gente tem que correr atrás para resolver o problema. E aí esse caso dele, ele, desde o primeiro momento que ele me falou, eu enxerguei o problema. Mas cada um faz a sua caminhada. Quando aconteceu o problema, que era visto desde o primeiro momento, nós conversamos e ele estava muito chateado. Ele estava triste mesmo. Porque
ele criou uma expectativa tão grande em relação a isso, que chegou um momento que ele não tinha mais como resolver aquilo. Sabe? E ele passou um bom tempo com aquilo na cabeça, porque nós conversamos mais vezes depois disso e voltava o assunto. Então, assim, por que eu tenho que arrumar um problema? Por que eu não paro um pouco antes e penso assim, mas isso lá na frente vai me causar um problema. E se me causar um problema, como é que eu vou resolver? Se for assim, desse jeito, vai ser isso, se for assado, vai ser daquele jeito. A gente tem essa capacidade de parar, de raciocinar, de enxergar, que eu quero trocar o problema, porque pode acontecer. Eu lido com animais aqui. É certo que vai ter problema, mas eu estou preparado para os problemas que vão me acontecer. Hoje eu estou preparado. Sabe? Porque eu não vou carregar aquilo que é externo para dentro de mim. Os problemas são externos. Isso é para tudo na nossa vida. Se eu colocar um casaco para sair de manhã nesse tempo, vou causar um problema para mim. Até para carregar o casaco depois no braço. É isso. Eu não posso comprar mais do que eu posso pagar. Porque se eu quiser comprar mais do que eu posso pagar, causa um problema para mim. São várias situações, eu não quero causar problema. Então, nós estamos aptos a não causar problema para nós? Ou o problema é bom? Que pode ser bom também. Tem quem goste. Né? Então é disso que a gente fala. Buscar a paz interior, porque tudo está dentro da gente, buscar essa paz tem a ver com o autoconhecimento, tem a ver com a nossa consciência, tem a ver com o nosso mental. É a maneira como eu penso. É a maneira como eu me insiro na vida dos outros. Se eu tenho uma personalidade forte e vou num lugar onde vai haver uma discussão sobre qualquer coisa, eu estou no lugar errado. Porque é certo que eu não vou conseguir fechar minha boca. É certo que em algum momento eu vou falar alguma coisa. Então é melhor não ir. Mas tu consegue? Hoje eu consigo. Hoje eu já tenho essa capacidade de não levar a minha cara feia para esses lugares. Hoje eu escolho onde eu vou. Então, assim, eu não permito que os outros me digam que eu tenho que estar ali. E não é pelos outros. Às vezes, muitos é pelo carinho que tem pela gente. Muitas das vezes nos chamam nos local porque gostam da gente. Mas aí, tu vai sabendo que tu vai para não interferir ou tu vai interferir? Porque aí, além de tu perder a tua paz, tu tira a paz do local onde a gente está. E se nós estamos falando de paz, num mundo em que as guerras estão aí, né? E hoje até no estudo nós estávamos comentando sobre isso, que o ano que vem vai ser um ano de guerra. Mais países vão entrar em guerra. Tudo está se encaminhando. Então, assim, de que maneira a nossa energia é transformadora nessa guerra? É a gente estando em paz. Quando a minha energia estando em paz, eu transfiro a minha energia para quem está ao meu lado, que também vai estar em paz. Até quando a pessoa fala alguma coisa que possa magoar, vai se dar conta que a outra não respondeu, que a outra não disse nada, que não interferiu. Daqui a um pouco a pessoa diz, não precisava ter dito isso. Né? E entra em paz. Quase, na nossa hora. Vou encerrar aqui, pessoal, tem mais uma leiturinha. Pensando na questão da paz, deveremos buscar fazer da nossa vida um campo de paz, um hino de paz, uma proposta de paz. Quando o apóstolo Paulo de Tarso propôs que nos tornássemos cartas vivas do Evangelho, muita gente teve dificuldade, e até hoje tem, para compreender o significado que Paulo quis dar à proposta.
Cartas vivas do Evangelho, como o Evangelho é a Boa Nova, é essa busca de fazer a nossa própria vida um referencial para quem não tem qualquer outra referência, que é o que eu comentei. Às vezes o ficar quieto é uma referência. É uma maneira de a gente não interferir no outro e o outro enxergar a gente. Não, é bom de estar do lado dele. É uma pessoa tranquila, uma pessoa de paz. Por causa disso, quando buscamos a paz, tratamos de enfrentar as lutas cotidianas, aquelas que fazem parte das vidas de todas as pessoas, com essa dignidade de quem é pacífico. Ser pacífico não é ser passivo. O indivíduo passivo é aquele que não se mexe, que não age. É aquele que espera que os outros façam. O pacífico é aquele que luta, que realiza, que resolve, que define, que decide. Muitas vezes a gente precisando agir, precisa agir com coerência, né? Com a cabeça tranquila, porque a dificuldade do agir às vezes é tão grande que se a gente entrar querendo derrubar tudo, querendo resolver tudo da maneira mais rápida, não consegue. E na tranquilidade, aquilo às vezes dá uma espichada, demora um pouco para se resolver, lá na frente clareia de uma maneira tal que a gente consegue colocar em ordem as coisas. Por incrível que pareça, dando tempo ao tempo, às vezes até saindo do local, se retirando daquele ambiente para voltar mais tarde, a coisa se resolve de uma maneira mais tranquila. Porque existe paz no momento. Quando se constrói um portão, é melhor fazer o portão da maneira correta, com calma. Porque se soldar errado, vai ter que quebrar. Assim é a nossa vida. Quantas vezes a gente já quebrou na nossa caminhada? Quantas vezes a gente já interferiu e teve que voltar atrás e recomeçar para poder fazer com tranquilidade? Vemos em Gandhi um homem de paz. Ele não era passivo, ele era um pacífico. Lutava, entregava-se e doava-se. Na nossa vida, comecemos a pensar em criaturas assim, que são capazes de promover a paz, a partir de si mesmas, dando conta dos compromissos cotidianos. Quantas vezes somos assaltados pela enfermidade dentro do lar? É tão difícil ser pacífico nessas horas, porque o desespero costuma tomar conta de nós. A descrença, pessimismo. E essa paz onde está? A paz precisa ser a nossa conselheira nessa hora, para que entendêssemos que estamos procurando a medicina, estamos procurando os atendimentos necessários, estamos dando a cobertura devida, entreguemos a Deus a saúde do nosso ser querido, ou da nossa própria saúde. Isso é ser pacífico. Aqui eu vou te usar como exemplo, com a tua permissão. A Eliane precisava fazer uns exames e estava travado. Não disseram para ela que não tinha como ela fazer no local onde ela queria. Se ela se revoltasse, realmente não ia conseguir. Passado um momento, ela na tranquilidade que ela estava, deixando, como se diz, na mão de Deus, né, acreditando que a fé dela era maior e que as energias iam estar agindo nesse momento, chamaram ela lá e disseram que estava liberada para fazer o exame onde ela precisava ser feita. Então é isso. A revolta, muitas das vezes, nos trava. Aí sim, a pessoa ia do outro lado também ficar magoada, dependendo do que fosse dito, e daí que não ia acontecer nada. Então, às vezes, a gente precisa engolir o orgulho, refletir sobre aquela ação e entender que lá do outro lado, aquela pessoa também está passando por uma dificuldade. Não é só a nossa dificuldade, ainda mais na questão de saúde que a gente vive. Outras vezes encontramos diante de acidentes econômicos, financeiros e o desemprego. Lutas ásperas, sem dúvida, mas a criatura pacífica não se atemoriza, não se amotina. A criatura pacífica confia fundamentalmente que coisa alguma em sua vida ocorre sem uma razão de ser. Não se detém, não é passiva, vai em busca de resolver o prejuízo, de desfazer o transtorno. Mas por trás disso, existe a certeza de que,
No momento devido, tudo se aclarará. Tudo chegará ao seu lugar devido, porque pacífica, a criatura é capaz de entregar a sua mente a Deus, a sua vida ao Criador. Pacífica, como deseja ser. Nessa questão de trabalho, eu sempre digo, né? A gente cria na nossa mente uma ideia de que a gente só pode fazer certos tipos de trabalho. Né? Ah, eu estudei, eu me tornei doutor, eu não vou capinar. Só que, muitas das vezes, na necessidade, a gente deixando o orgulho de lado, a gente vai entender que o capinar é uma integração com a terra, é uma integração com a energia de Deus. E alguém vai cruzar naquele momento e vai enxergar. Alguém vai enxergar a pessoa que serve uma mesa. E vai olhar a maneira como é servida essa mesa. E vai chamar essa pessoa e dizer assim, eu tenho um lugar para ti. Na minha empresa eu preciso de um cara que me cuide. Vocês conseguem compreender que a possibilidade da gente estar em paz nos ambientes em que a gente se coloca pela necessidade que a gente precisa, por motivos variados, né? E eu sempre digo, gente, a gente em contato com o nosso mentor, nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, a gente conversando com eles, eles te tiram do lugar, colocam um lugar que na cabeça da gente não é o lugar da gente, mas naquele lugar alguém vai enxergar. Naquele lugar a gente vai ser visto. Quando a gente se revolta e não quer, sem analisar as circunstâncias da vida, ninguém vai passar e ninguém vai ver. E aí a gente fica à deriva. E aí a vida não anda. E aí os problemas acontecem. E aí a estrada é cheia de pedra. Não é porque nós estamos aqui hoje, nessa condução, que a gente precisa estar nessa condução. Ah, mas tu veio porque tu tem dívidas e tu tem... Não é por causa disso. É porque a gente não entra na conexão direta com Deus. A gente não segue os preceitos de Jesus, que veio na Terra e nos colocou de uma maneira muito clara. Entrar em harmonia com Deus, amar a todos incondicionalmente. Como é que eu faço isso? Aceitando quem é o outro. Nós não somos diferentes de ninguém. Porque eu enxergo daqui para lá, mas vocês enxergam quem está aqui. Nós somos todos iguais, cheios de defeitos e predicados. Se eu aceitar, eu como eu sou, aceito os meus defeitos e aceito os meus predicados, cada um de nós faz isso. Se eu consigo aceitar os meus, por que eu não posso aceitar os dos outros? Isso é harmonia, isso é paz. E para encerrar, então, a paz deve ser uma conquista que cada um de nós irá fazer gradativamente no seu dia a dia. Uma tormenta hoje, um nervosismo amanhã, uma irritação depois, e nesses intervalos, o esforço pela paz. A mesma paz que vimos na vida de Cristo. Foi Ele que nos disse com muita tranquilidade: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E é assim, gente. A minha, nesse momento, eu vos deixo. Parafraseando Jesus, né? Que possamos voltar para casa em paz, entendendo que o nosso lar é a nossa igreja, né? É o nosso ambiente mais fraterno, mais amoroso que deve ser. E ali dentro dos acontecimentos da nossa casa, do nosso lar, é que a gente consegue fazer a transformação de quem somos. Não é na sociedade, não é na rua, é dentro de cada espaço interno. Gratidão a todos. Vamos fechar os olhos, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de nós estarmos aqui, de nós podermos escutar,
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso